Vamos crescer? Amém. Deus tem uma palavra muito, muito preciosa para nós nesta noite, e eu sei que você vai sair daqui muito melhor do que você entrou. Não porque eu estou aqui, porque Deus vai usar a minha vida para falar com você. Amém? O tema que nós vamos estudar nesta noite é: um coração confirmado com graça gera uma boa consciência para com Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Se você quiser acompanhar pelo telão, é mais fácil, ou se você preferir, abra a sua Bíblia. Diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Vamos falar com o nosso amado Deus, aquele que vive e reina para sempre. Amém? Senhor Jesus, como é bom poder estar em Tua companhia constantemente. Como é bom saber que o Senhor nos elegeu desde antes da fundação deste mundo. Como é bom saber que o Senhor nos ama do jeito que somos, Pai. Eu sei que nesta noite o Senhor trouxe até aqui pessoas lindas, pessoas preciosas, pessoas que certamente têm um coração confirmado com graça. Que nesta hora, Deus, o Senhor possa usar este vaso de barro que sou eu, mas que abriga a sua excelência, para falar com este povo tão precioso. Eu esvazio a minha vida nesta hora, Pai. Remove do meu coração, da minha mente, tudo aquilo que não tem parte contigo. Eu te peço que tudo aquilo, Deus, que queira penetrar na minha mente nesta hora, seja subjugado e submetido à Tua vontade, e que não seja diferente nos corações que aqui se encontram. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Essas pessoas, Pai, estão aqui por Tua causa, Senhor. Fala-nos, Pai. Fala-nos nesta noite de maneira preciosa. Abre cada coração nesta hora para entender o que o Teu Santo Espírito dirá nesta noite. E você que crê e recebe, diga amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muitíssimo obrigado, pastora Silmara. Amém? Meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu Jesus amado. Vou começar de novo. Povo amado de Deus. Amém. Povo vencedor. Amém. Povo vitorioso. Amém. Amém. Eu estou falando com você. Você é tudo isso. A Bíblia diz que em Cristo Jesus você é vencedor. Amém? Receba isso no seu coração. Receba aquilo que você é. Amém? Graças a Deus. Nesta noite, amados, Deus tem algo muito precioso para tratar conosco. Deus quer gerar em nós, nesta noite, por intermédio da palavra da graça de Deus, uma boa consciência. Deus quer que você entenda nesta noite quem Ele é, e Deus quer que você também saiba quem você é para Ele. Todos nós, amados, sem exceção nenhuma, vivemos em busca da felicidade. Quem aqui quer ser feliz, diga amém. Amém. Todos nós, eu costumo dizer em Itanhaém, quem não tem sonhos é melhor que morra. Você me procura, eu vou fazer o seu velório. Porque uma pessoa que não tem sonhos, amados, é verdade. O que está fazendo nesta terra? Você tem que sonhar, você tem que fazer planos para você, para a sua família. Deus quer que você tenha sonhos. E nesta noite, nós sabemos que estão aqui pessoas que têm sonhos. Todos nós, eu disse há pouco, sem exceção, vivemos em busca da felicidade, da nossa realização profissional, sentimental, familiar. Todos nós queremos resolver os problemas das nossas vidas para termos uma vida plena, uma vida completa. Todos nós nutrimos sonhos dentro de nós, amados. E é muito triste
quando nós deparamos com pessoas que com o decorrer do tempo vão abandonando os sonhos, vão abandonando os projetos. Ah, pastor, porque o projeto não era interessante. Não, amados, muitas pessoas, infelizmente, abandonam os seus sonhos e os seus projetos, achando que é impossível alcançar este sonho e este projeto. Eu quero que você saiba nesta noite, a bispa já disse isto aqui inúmeras vezes, mas eu quero que você entenda nesta noite que Deus é responsável por realizar aquilo que Ele mesmo colocou no seu coração. Em Filipenses 1, versículo 6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Pastor, o que significa isso? Significa, amada igreja, que tudo aquilo que Cristo começa na sua vida, Ele leva até o fim. Deus quer que você tenha esta boa consciência nesta noite. Deus quer que você tenha esta consciência que tudo aquilo que Ele iniciou na sua vida, Ele vai levar até o fim. Domingo passado e na última quinta-feira, a nossa bispa falou aqui profundamente sobre perdão. Eu ouvi o CD e estive aqui pessoalmente na quinta-feira, saí daqui maravilhado com tudo aquilo que eu ouvi. Mas eu sei de uma coisa, amados, que com o passar dos dias, o que o inimigo faz? Pega estes mesmos dardos e começa a lançar novamente isso sobre as nossas mentes, para dizer que nada, essa história de perdão, olha, você não foi perdoado, você não conseguiu liberar perdão. Ele fica o tempo todo tentando gerar em nós uma má consciência. Mas você não pode permitir isso na sua vida, porque em Filipenses diz, aquilo que Ele começou, Ele leva até o fim. Amém? Você pode dizer isso? Diga, aquilo que Ele começou na minha vida, Ele levará... Não, está fraco. Está fraco. Fale com coragem. Diga, aquilo que Ele começou na minha vida, Ele levará até o fim. Diga, eu estou plenamente certo disso. Amém. Você que tem que estar certo daquilo que o Senhor fez na sua vida. Não fique com pensamentos pessimistas, dizendo, não vai dar. Eu me deparo com algumas situações, com algumas pessoas que dizem assim, pastor, eu sou um cidadão azarado. Tudo na minha vida dá errado. Amados, uma pessoa que vive assim tem uma má consciência. Basta uma situação adversa e a pessoa pensa, tudo na minha vida dá errado. Renove a sua mente se você tem pensado assim. Você, internauta da graça de Deus, saiba que você é valoroso. Não permita esses pensamentos na sua vida. Nós não podemos, amados, nos deixar levar pelas mentiras e as artimanhas do inimigo. Você tem que entender que aquilo que o Senhor começou na sua vida, Ele levará até o fim. Em Mateus 8, versículo 23, diz algo aqui muito importante que a igreja precisa relembrar. Então, entrando Ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se repreendeu os ventos, e o mar se fez grande bonança. Pastor Ricardo, o que isto tem a ver com a mensagem desta noite? Eu vou te explicar, meu amado. Aquiete o seu coração aí. O mar da Galileia, a geografia do Mar da Galileia diz que o Mar da Galileia está a 200 metros abaixo do nível do mar. O Mar da Galileia tem ao seu lado oriente montanhas que chegam até 600 metros de altura. E o que isso tem de importante para nós, pastor? Tem, amados, que no Mar da Galileia, por causa desta geografia, esse mar está sujeito a mudanças o tempo todo. Está ali tudo tranquilo, de repente vem uma tempestade no Mar da Galileia. Amados, parece um pouquinho das nossas vidas. Às vezes você está navegando, às vezes você está ali no seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus afazeres domésticos, no seu lar, trabalhando em casa, fazendo tudo aquilo que você tem que fazer. Às vezes cuidando da família, enfim, cada um de nós temos uma vida secular lá fora.
E às vezes no seu dia a dia, de repente, você é surpreendido por uma onda, por uma situação que vem para tentar te afrontar e roubar a sua paz. Uma pessoa de má consciência, o que faz num momento desse? Começa a dizer, eu sabia que eu não ia conseguir, eu sabia que não ia dar certo isso na minha vida. Amados, este tipo de pensamento não pode ocupar a sua mente. Diga, show pensamento pessimista. Você tem que mandar embora. Tudo aquilo que não é bom, perfeito e agradável, você tem que remover da sua vida. Amados, existem muitas pessoas com medo, achando que não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Se tranquilize nesta noite. Talvez você tenha passado por situações adversas na vida. Talvez a tempestade veio e levou o seu barquinho, jogou ele para um lado, jogou ele para o outro. Tenha consciência que Jesus está no seu barco. Tenha consciência nesta noite que Jesus está no teu coração e o teu barco não pode afundar com ele, amados. Você não vai perecer. Os planos e os projetos de Deus para a sua vida tendem sempre a dar certo. Nada pode falhar na sua vida, porque o nosso Deus é responsável e Senhor absoluto da sua vida. Na graça, você sabe quem Cristo é, e a graça gera no seu coração uma firmeza de saber que Cristo está no seu barco. Diga, Cristo está no meu barco. Diga, meu barco não vai afundar. Amém. A graça gera uma boa consciência. Consciência, a boa consciência, a palavra boa, eu fui ver no dicionário Michaelis, diz assim, boa ou bom quer dizer bondade, justo, superior, caridoso, agradável. E consciência, esta palavra consciência vem do latim e a tradução do latim é conscientia, que significa capacidade que o homem tem de conhecer valores e aplicá-los. O que significa isso? A graça de Deus na sua vida gera em você uma capacidade e uma consciência de viver uma vida justa, cheia da bondade, uma vida gostosa, uma vida superior, uma vida caridosa e uma vida agradável. A graça de Deus, amados, é melhor do que a vida. Davi chegou ao ponto de dizer que a graça de Deus é melhor do que a vida. Amados, quantos de nós, muitas vezes no passado, não entendemos isso e ficamos ali chorando, nos lamentando, porque alguma coisa temporariamente não deu certo na sua vida. Saiba que nesta noite, Deus está gerando em você uma consciência de que você é capaz, porque o Senhor te capacita, para que você possa aplicar a palavra dEle em todas as áreas da sua vida, para que você seja bem-sucedido. Amém? Vamos ver Mateus 7, 25, e eu vou beber uma aguinha, Matos, porque em Itanhaém eu não tenho todo esse benefício que nós temos aqui. E enquanto os irmãos abrem a Bíblia lá, eu tomo água aqui. Eu tenho que ser honesto, me perdoem, mas o clima hoje está muito seco. Amém? Amém, graças a Deus. Vamos lá? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Qual é a casa, amados, que não cai? É a casa que é edificada sobre a rocha. A graça de Deus gera isso em nossas vidas. Gera, amados, uma vida bem alicerçada sobre a rocha. Olha, quantas pessoas... Deixa eu contar aqui uma pequena ilustração para os irmãos entenderem. Se eu pegar uma garrafa de água e uma garrafa de veneno, e pegar o rótulo da garrafa de água e colocar o rótulo na garrafa de veneno, não vai fazer da garrafa de veneno água. Ela vai ter apenas um rótulo, mas por dentro nada foi alterado, nada foi mudado. O que a graça de Deus faz, pastor? A graça de Deus não muda o rótulo. A graça de Deus nos muda por dentro. A graça de Deus trabalha em nossas vidas de tal forma que conceitos e valores que não são bons, Deus remove. Talvez você diga, pastor, eu tinha um hábito no passado, eu era meio esquentado em casa, sabe? Eu tenho um sangue assim meio, posso falar, pastora? Ah, minha uva, eu tenho um sangue assim meio italiano, pastor. Ah, amados,
Descansa este sangue aí, o teu sangue é igual ao meu. Não tem sangue italiano, baiano, não tem. Amados, tem, mas não é você se deixar dar desculpa ao meu sangue quando ferve. A graça de Deus faz o seu sangue não ferver, faz o seu sangue correr normalmente. Ah, pastor, aplauda o Senhor, amém, graças a Deus. Amados, Deus não quer rótulo, diga, Deus não quer rótulo. Deus sonda e conhece os nossos corações. Então não adianta ter uma aparência de santidade, de reverência, mas um coração, desculpe a expressão forte, mas um coração imundo, um coração vazio, um coração sujo. A graça de Deus, um coração confirmado com graça, amados, submete a carne, subjuga a carne ao espírito, e esta pessoa vive uma vida vitoriosa. Deus tem o melhor para você, você não precisa usar máscara. Porque a graça de Deus arranca, remove a sua máscara e você vive uma vida plena e completa o dia inteiro. Amém? Saiba que as lutas, porque algumas pessoas sempre costumam dizer de lutas, ah, pastor, quantas lutas, quantas adversidades eu tenho na vida, quantas situações. Amados, todas as lutas que você já teve e as que você terá no futuro, vão cooperar para fazer de você um homem e uma mulher mais forte. Tudo aquilo que você já passou lá atrás fez de você um homem ou uma mulher mais forte. Muitos talvez não saibam disso, mas hoje, pelas situações, pelas crises, às vezes crises conjugais, familiares, crises financeiras, amados, todas elas cooperaram para fazer de nós pessoas mais fortes. Veja o que a Bíblia diz em 1 de Samuel 17, versículo 32. Disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Amados, aqui você vê um Davi, um menino, cheio de coragem, dizendo, olha, fique tranquilo, não desfaleça o seu coração, rei Saul. O teu servo irá a peleja contra ele. Amados, por que Davi podia fazer aquilo? Porque não era a primeira vez que Davi enfrentaria um gigante. Davi já havia enfrentado um gigante, talvez até muito maior do que Golias antes. Davi, numa certa vez, arrancou uma de suas ovelhas da boca de um leão. Ou seja, as experiências que Davi tivera outrora, havia feito dele um homem corajoso, um homem firme e inabalável, que estava disposto a enfrentar o gigante. As lutas, amados, não vêm para nos destruir, porque você em Cristo é indestrutível. Creia, receba isso nesta noite. Você tem que acreditar nestas verdades que esse altar profere à sua vida nesta noite. Amém? Graças a Deus. Amados, tudo nesta vida coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei disso. Minha esposa sabe disso, eu converso sempre com ela sobre isso. Eu tenho isso, amado. Como ponto final na minha vida, eu sei que tudo coopera para o nosso bem. Eu poderia aqui relatar inúmeras situações da minha vida. Amados, quando pequeno eu me queimei, do primeiro fio de cabelo ao último. O corpo totalmente deformado, o rosto, o cabelo. Disseram, esse menino nunca mais vai andar. Este menino nunca mais vai falar, este menino vai ser um monstro. Depois de inúmeras cirurgias plásticas, depois de um monte de coisa, enxerto e tira a pele daqui, tira dali e refaz. Olha que coisa linda, amados. E ainda tenho essa esposa, graças a Deus. Amém. Talvez se eu fosse do outro jeito, eu não sei como eu ficaria, mas eu acho que eu fiquei bonito. Talvez meu amor não me quisesse. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, eu já passei por muitas situações na vida. Eu já me vi uma determinada época. Alguns irmãos da igreja testemunharam isso. Outros até me encontraram nesse lugar que eu vou falar. Eu tinha, amados, no início da minha vida, um comércio, estava trabalhando, estava bem. De repente eu perdi tudo. E da noite para o dia eu me vi numa feira, vendendo bugigangas do Paraguai, trabalhando de funcionário para uma pessoa. Amados,
E todos os dias, de madrugada, enquanto as pessoas dormiam, chovia, estava eu na feira, trabalhando, estava ali montando barraca na chuva, no sol, estava ali. Depois de um período muito grande, hoje eu posso dizer, amados, aquilo cooperou para o meu bem. Hoje eu valorizo tudo que o Senhor faz chegar à minha vida. E eu sei que Deus pode tirar uma pessoa do buraco e colocar num lugar de honra. Eu posso dizer isso a você nesta noite. Graças a Deus. Graças a Deus. E Deus nos ama do mesmo jeito. Amém? E se Deus fez isso na minha vida, por que não faria na sua? Por que não faria na sua? Eu não sou melhor do que você. Amém? Eu não sou melhor do que você. Deus não faz acepção entre os seus. Nós somos iguais diante de Deus. Amém? Graças a Deus. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem ama a Deus aqui, diga amém. Amém. Tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo vai cooperar para o seu bem. Sabe aquela situação que você está vivendo que só você sabe? Sabe aquilo que você confidencia para Deus durante a noite, dizendo: Senhor, o Senhor sabe o que está no meu coração. Saiba que Deus sabe o que está passando no seu coração. E isto que você está vivendo, meu amado irmão, minha amada irmã, vai cooperar para o seu bem. Não sou eu que estou lhe garantindo isto, é a Bíblia Sagrada quem diz. E se está na Bíblia, nós? Amém, graças a Deus. Amados, o primeiro culto evangélico celebrado no nosso país foi há 449 anos atrás, 10 de março de 1557. 449 anos atrás, algumas pessoas se aventuraram em vir para o Brasil para pregar para os nossos irmãos índios. Chegaram aqui, amados, sabe o que aconteceu? Foram dizimados. Os que não morreram, fugiram. Só não morreu quem fugiu. Amados, 289 anos depois, há cerca de 160, 170 anos atrás, novamente chega o protestantismo ao Brasil e novamente o evangelho começa a ser disseminado entre nós. 160 anos depois, infelizmente, nos deparamos com muitos cristãos que não têm uma boa consciência para com Deus. Nós nos deparamos com cristãos que não conhecem a Deus como Ele é, que fazem uma imagem de Deus deturpada. Nós nos deparamos com pessoas, amados, que não sabem quem são em Cristo Jesus, que não sabem o valor que têm. Algumas pessoas que dizem: eu sou o vermezinho de Jacó. Eu e minha esposa vimos ontem, estávamos indo para Itanhaém e uma pessoa descendo numa motocicleta, vermezinho de Jacó. Verme de Jacó? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Desculpem aqui, Deus é verme, amados? Deus é gafanhoto? Como nós podemos dizer: eu sou um gafanhoto? Você é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Deus ama você do jeito que você é por inteiro. Existem áreas das nossas vidas que Deus vai nos disciplinar, que Deus vai trabalhar, que Deus vai nos educar para abandonarmos. Mas Deus não te abandona e Ele te ama sempre. Amém? Muitas pessoas, amados, vivem uma vida terrível. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu não estou aqui criticando ministério nenhum. O nosso ministério, a Cristo Vive, não foi levantado, amados, para poder criticar ministério nenhum. Nós não criticamos ninguém. Agora, a verdade precisa ser dita. Eu quero mostrar aqui como está um pouco do retrato do povo de Deus no nosso país. Está sim. Eu pensei, Deus me deu essa inspiração, eu disse: eu vou dizer isso à igreja. Está sim, amados. O povo de Deus vive assim, aos pedaços, cheio de buracos, totalmente arrebentado e frágil. É assim que o povo de Deus vive, amados, sem consciência de quem Deus é, sem consciência de quem são para Deus. Eu quero que você entenda que Deus não te criou para você sofrer, para você ficar pelos cantos chorando. Deus não quer, amado, que você viva uma vida de migalhas aos pedaços, sendo pisado pelos homens. Você tem que ter esta consciência nesta noite, que você não está aqui nesta terra para ser humilhado, machucado e ferido. Você está aqui para demonstrar a glória de Deus através da sua vida. Amém? Graças a Deus. Amém? Diga: eu tenho valor. Diga: Deus me ama. Deus me ama.
Olhe agora no olho do seu irmão, aproveita a oportunidade e dê uma paquerada. Olha e diga, você tem valor. Minha uvinha, você tem valor. Amém. Agora, cuidado com quem está ao seu lado. Nesta hora eu vejo o bispo falando para a bispa, pastor, explique, veja quem está do seu lado, amém? Tome muito cuidado. Minha uvinha, você tem valor. Amém? Nós temos valor, amados. Nós temos valor. O Senhor nos deu valor. Você não pode viver nesta terra como um escravo, como uma pessoa jogada de um lado para o outro, que não sabe quem é, que não sabe aonde vai chegar. Saiba que todos os projetos que você começar em Deus, Ele te levará até o fim e você verá a vitória na sua vida. Amém? Graças a Deus. Gálatas 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Muitos anos atrás, o que nós tivemos no nosso país? O regime de escravidão. Quantos homens e mulheres naquela época, no regime de escravidão, não buscavam a sua carta de alforria? Quantas pessoas não buscavam a sua liberdade a qualquer custo, a qualquer preço, porque queriam ter esta liberdade? Pois bem, em 1888, esta liberdade veio a todos os homens, este direito de ir e vir, de fazer o que quisesse com a sua vida. Tremam os céus. Naquela época, sabe o que muitas pessoas fizeram depois de livres? Optaram por continuar vivendo como escravos. Homens livres, com uma carta de alforria na mão, para fazer da sua vida o que quisesse, para poder trabalhar onde quisesse, para poder ter o seu próprio negócio. Sabe o que muitos fizeram naquela época? Os livros de história, muitos poucos relatam isso. Aqueles homens, amados, livres, tinham ainda uma mentalidade de escravo, tinham uma má consciência, e aquela má consciência dizia a eles: ora, homem, durante 70 anos você foi escravo. Durante 70 anos você morou numa senzala. O que você vai fazer com esta liberdade agora? Amados, alguns diziam, você tem 30 anos, você tem 40, 50. O que fazer com esta liberdade? Amados, isto acontece ainda hoje. Algumas pessoas vivem como se fossem escravos. Escravos de homens, de usos, de costumes, de coisas que nada tem a ver com Deus. Escravo, amados, muitas vezes, de alguma situação que não arranca da vida. Escravo, às vezes, de um passado que a pessoa carrega nas costas como um morto. Pessoas que entram ano e sai ano, pegam um morto do passado, lançam nas costas e caminham com eles. Deus não te criou para ser escravo. Você é um homem e uma mulher livre. Amados, a tão sonhada liberdade chegou em 1888 e muitos optaram por viver como escravo. Nesta noite, remove da sua mente toda escravidão. Nesta noite, em nome de Jesus, eu te peço, remove dos seus pensamentos tudo aquilo que te escraviza, tudo aquilo que faz você ficar olhando para o passado. O teu passado passou, você aprendeu com ele, agora avance, tem coisas novas para você. Pare, às vezes à noite a pessoa deita, pega aquele travesseiro e ali deita, fecha os olhos e fica pensando no passado para dormir, num passado que massacrou, num passado que judiou. Às vezes pessoas que estão num segundo casamento e ficam pensando, mas naquele casamento que não deu certo, tudo cooperou para o seu bem, se aquele não deu certo, amados, este que você está vivendo será um casamento perfeito. Pastor, o meu problema é no trabalho. Porque eu trabalhei numa companhia, fui fiel, fiquei ali 20 anos da minha vida. Da noite para o dia me dispensaram, disseram que eu estou velho. Amados, saiba que tudo vai cooperar para o seu bem. O justo não é desamparado, nem a descendência do justo mendiga o pão. Deus não desampara o seu povo, nunca você não será desamparado por Deus. Diga, Deus não me desampara. Diga aí para o seu irmão, Deus não te desampara. Amém. Amém, graças a Deus. Deus não desampara o justo. O justo não é desamparado, nem a sua descendência mendiga o pão. Amém? Veja o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo... Quem está em Cristo aqui, diga amém. Então, você que está inscrito em Cristo, a Bíblia diz que é nova criatura. Ou nova criatura.
As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você que está em Cristo é nova criatura. Remova da sua mente toda dúvida, toda desconfiança. Tem algumas pessoas que pensam assim, olha a má consciência para com Deus. O irmão tal, tudo dá certo na vida dele. Olha, tal pessoa vem para a igreja, mas dá testemunho, eu nunca dou. E a pessoa começa, mas a ficar, como dizem os jovens, fica naquela deprê. Sabe, fica naquele negócio para baixo. Oh, Deus tem pena de mim. Deixa eu explicar uma coisa nesta noite. Deus não é movido por pena. Deus é movido por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que ficam ali sentadinhas assim. Oh, vida! Oh, céus! Tenha pena de mim! Que miserável! Miserável! Pena de você! Você não foi criado, amados, para ser uma pessoa que as outras vão ter pena. Você foi criado para transmitir a glória de Deus da sua vida. Amém? Não fique querendo. Ah, olha, fulano, eu estou doente, viu? Doente. E ligando para outra pessoa. Olha, eu não vou para a igreja porque eu estou doente. Amado, não queira ser digno de pena. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus te ama, você tem valor, você pode dar a volta por cima, você pode recomeçar tudo de novo. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Amados, nós precisamos acreditar nas verdades que estão na Bíblia Sagrada. Este testamento com quase 8.000 promessas é para mim e para você. Toma posse do seu direito e herança em nome de Jesus. Toma posse, aplauda forte ao Senhor. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Frente a uma adversidade, mude a sua postura, mude a sua confissão. Pastor, eu sei que pastor é difícil. Amados, não vamos ficar aqui. Quando a pessoa diz, pastor é difícil, ela já está dizendo que ela está disposta a não continuar. Amados, não há impossíveis para Deus. Não há nada que Deus não possa reverter na sua vida. Não há situação que o Senhor não possa reverter na sua vida. Eu quero mostrar para os irmãos nesta hora o que uma má consciência gera na vida de uma pessoa. Seja ela simples ou seja esta pessoa do mais alto gabarito e do mais alto cargo social nesta terra. Veja o que uma má consciência gera. 1 de Samuel 17, 25. E diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Olha que coisa tremenda. O que significa isso, pastor? Veja só, igreja. O rei estava tão apavorado. Isto é uma má consciência. Veja o que uma má consciência gera. O rei estava tão apavorado, tão deprimido, tão apavorado, que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para se ver livre daquele problema. Quando o rei se deparou com os seus soldados sendo dizimados, os seus soldados morrendo, o gigante ali afrontando ele, o seu exército, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para se ver livre do problema. Estava disposto a entregar a própria filha a qualquer um que matasse o gigante Golias. É muito comum ver isso hoje, amados. É muito comum ver pessoas hoje que diante de um vendaval, diante de uma crise, diante de uma luta, que diante de uma adversidade estão dispostos a pagar qualquer preço. Pessoas que diante de uma adversidade estão dispostos a fazer qualquer coisa, se submetem a qualquer mentira, se submetem a qualquer campanha, se submetem a qualquer coisa que os outros mandam fazer apenas para se ver livre do seu problema. Quantas pessoas hoje, nesta hora, para se ver livre de um problema, estão se submetendo a coisas terríveis, estão fazendo da sua vida para com Deus, desculpem a expressão, uma vida desgraçada. Amados, uma má consciência destrói a vida de uma família. Uma má consciência destrói a vida de um empresário.
Uma má consciência destrói a vida de uma dona de casa. Uma má consciência, amados, destrói a vida de qualquer pessoa. Por isso, Deus quer que você tenha uma boa consciência. Por isso, Deus trouxe este tema tão precioso ao nosso ministério, para gerar em você uma boa consciência, para que você tenha uma vida feliz. Sabe quem é inteiramente preocupado com a sua felicidade? Deus. Deus o tempo todo olha para você e quer ver a sua felicidade. Às vezes eu vejo meu filho, amados. Eu olho para ele e vejo ele ali dentro de casa, correndo. Às vezes saímos e ele aprendeu um verbo agora, uma coisa. Compra. Posso? Amado, ele só sabe falar isso. E come. A avó está ali, é testemunha disso. Come, amados. Eu sempre digo isso, mas come que só Jesus na minha vida. Só Deus para mandar os recursos. Come que é uma beleza. Está um touro de grande, forte, bonito. Amados, e eu quero sempre agradar o meu filho. Lógico que amar também é dizer não. Tem momentos que eu digo não, isto não. Mas nós, como pai, queremos o melhor para os nossos filhos. Você não quer o melhor para o seu filho? Você mãe, você pai? Amados, agora imagine Deus, no seu imenso amor e grandeza, quando olha para a sua vida. Será que Deus não está interessado em ver você feliz? Será que Deus não quer a sua vida sentimental, ajustada, acertada, você bem, feliz, sorrindo? É óbvio que Ele quer, amado, amada. É lógico que Deus quer isso. Será que Deus não quer que você tenha sempre em tudo ampla suficiência? Quer. Tanto quer que deixou isso aqui explícito na Bíblia Sagrada. Deus quer que você seja uma pessoa completa, uma pessoa feliz, que viva uma vida alegre. Quantas pessoas não sabem disso nesta terra? Muitas. Saiba, olha para o teu irmão e diga: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Amém. Agora eu vou dizer algo muito sério. Vou dizer algo muito sério. Você não precisa se submeter a qualquer tipo de campanha ou de modismo que muitos fazem por aí. Você não precisa se submeter àquilo que muitos líderes mandam fazer. Eu volto a dizer, eu não estou aqui criticando, mas eu estou defendendo o Evangelho porque eu sou um defensor desta palavra. Amados, você não precisa submeter a sua vida à escravidão para alcançar o favor de Deus. Este favor foi imerecido e Ele já deu a mim e a você. Eu quero nesta noite que você, ao sair daqui, você saia daqui com a mente renovada, ao ponto de você entender que você é indestrutível em Deus. Que você entenda o seu valor. Amados, eu disse aqui, eu valorizo o meu filho, eu amo o meu filho. Tudo que eu posso fazer por ele, que vai ser bom para ele, eu faço. E eu fico pensando como Deus age conosco. Como Deus olha para mim, olha para você. Quando você vem um testemunho e diz: pastor, bispo, comprei a minha casa. Amados, a sua alegria é muito pequena diante da alegria de Deus lá nos céus. É muito menor, muito pequena. Quando você dá o seu testemunho: bispa, aquele problema emocional, Deus me sarou, eu perdoei, estou sarado. Mas eu imagino o coração de Deus. Com permissão do Espírito de Deus, eu vou dizer, eu imagino Deus pela manhã, quando nasce o sol, Ele dá um toquezinho no sol, e o sol começa a subir. Ele abre a sua janela, a sua veneziana, olha para a terra e vê o seu bem-estar. Eu imagino o sorriso de Deus. Eu imagino a alegria que brota no coração de Deus. Porque assim com nós, amados. Quando um pai vê um filho entrando na faculdade, o que o pai diz? Que alegria. Olha, tem orgulho de falar para os amigos. Liga para a vizinhança todos. Alguns ficam até com dor de... Não vou dizer aqui. Amados, o mundo quer o nosso mal. O mundo nos persegue. Mas nós temos do nosso lado um grande aliado. Jesus está do nosso lado. Amém? Portanto, é importante que você saiba que Deus está preocupado com o seu bem-estar. Eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo isso. Deus quer que você entenda isso. Quando alguma adversidade vier contra a minha vida, pastor, como reagir? Com uma boa consciência, sabendo, isso vai cooperar para o meu bem. Eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que o Senhor vai me fazer vencer esta adversidade. Deus pode mudar qualquer quadro, amados. Qualquer quadro. Não há situação que Deus não possa mudar. Amém? É muito comum algumas pessoas se venderem.
se submeterem a coisas terríveis para se ver livre de um problema. Mas você, da Cristo vive, não está à venda. Diga, eu não estou à venda. Diga com mais emoção. Eu tomei um susto aqui, amados. Vamos falar isso com coragem. Diga, eu não estou à venda. Amém, você não está à venda. Amados, veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 7, 23. E nós, nesses 5 minutos finais, vamos encerrar e vamos orar ao Senhor. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Olha, não viva como escravo. Deus não quer que você viva como escravo, você foi comprado. Diga, eu não me pertenço. Eu pertenço a Deus. Você ousaria danificar algo que era de Deus? Você ousaria pegar alguma coisa que Deus deu para você cuidar e jogar fora? Não. Você não pertence a você, você pertence a Deus. Portanto, se você pertence a Deus, você tem que se cuidar. Você tem que se valorizar, você tem que se amar. Amém? Amém. Diga, eu me amo. Eu me amo. Diga assim com carinho, sabe? Aquela coisa latina. Diga, eu me amo. Eu me amo. Dá uma balançadinha no ombro, diga, eu me amo. Você tem que se amar, amado. Você tem que se valorizar, você tem que se amar. Amém? Graças a Deus. Eu quero ir para o final da mensagem, amados, contando aqui uma história rápida e nós vamos encerrar e vamos orar ao Senhor. Tem uma história que eu recebi, achei muito interessante, a respeito de 3 cegos de nascença. Não sei se a bispa já contou aqui, mas esta história relata que 3 cegos foram levados a um zoológico porque queriam conhecer um elefante. E o primeiro cego ali entrou e disseram, olha, o elefante está na frente. Ele foi andando, apalpou ali o elefante, começou a colocar a mão no elefante e disse, pegando no elefante, eu tenho a sensação de que o elefante parece com uma corda. Aí o segundo cego entrou, começou a tocar no elefante, tocou, disse, olha, a sensação que eu tenho do elefante é que o elefante parece com uma mangueira. E entrou ali o terceiro cego e foi tocando, e disse, a sensação que eu tenho é que o elefante parece o tronco de uma árvore. Amados, os 3 estavam certos. Na sua concepção, eles estavam certos. Porque era aquela maneira que eles enxergavam um elefante. A maneira que eles viam um elefante era daquela forma. Então, na concepção deles, eles estavam certos. Está cheio de pessoas que não conhecem a Deus como Ele é. E imaginam Deus desta forma. Tem pessoas que na sua concepção, Deus é mau. Tem pessoas que na sua concepção acham que Deus manda um câncer para ser gloriado. Câncer não é para a glória de Deus. Amém? A cura do câncer é para a glória de Deus. Muitas pessoas, amados, olham para Deus e imaginam um Deus que manda para o inferno. Um Deus que quando está de bom humor, dá presentes, favorece, os milagres acontecem. Mas se no dia seguinte amanhece mal-humorado, como se Deus dormisse, meu Deus, nada dá certo. Tem pessoas que têm na sua concepção, fazem de Deus, amados, algo irreal. Quantas pessoas têm uma visão de Deus deturpada? Pastor, a culpa é destas pessoas? Em parte, sim. Mas a grande maioria, amados, da culpa é de muitos líderes. São de muitos ministérios que vendem ilusão, que fazem barganha e ensinam o povo a acreditar que Deus é Papai Noel, desculpem aqui o termo. Acham que Deus está ali para dar presentes. É um absurdo que fazem, a visão que colocam em muitos cristãos de Deus. Aqui no nosso ministério, nós conhecemos Deus como Ele é. Quem aqui sabe como é um elefante? Levante a mão. Quem não sabe, vá a um zoológico. Ou compre um livro que tem isso aí, amém? Mas todos nós conhecemos, sabemos como o elefante é, como ele se... Alguns até brincam, esse irmão aí está aparecendo... Não vou concluir a frase. Mas enfim, nós conhecemos, sabemos como é um elefante. E aqui,
Neste ministério, você aprende a conhecer Deus como Ele é. Você sabe como Deus é. Amados, Deus é poderoso ou não? Amém. Este ministério diz que sim, porque a Bíblia diz que sim. Deus é bom ou não? Amém. É assim que nós temos a nossa visão de Deus. Deus é amor, diga: Deus é amor. Deus é amor. Deus é bom. Deus é bom. Deus se importa com a minha felicidade. Deus quer o meu bem-estar. Deus quer o meu casamento feliz. Deus quer que eu tenha o melhor desta terra. Diga: Deus é soberano. Se eu disser sim e Deus disser não, eu fico com Deus. Diga: se eu disser sim e Deus disser não, eu fico com Deus. Porque tem pessoas que Deus me dá, e Deus diz não, e a pessoa vai e faz. E depois vai reclamar e vai chorar. Deus não aprovou isso. Deus não termina nada que Ele não começou. Nossa bispa já disse isso aqui. Tudo que Ele começa, Ele é responsável por finalizar. Aquilo que Deus não começa, Ele não é responsável por finalizar. Ele começou uma boa obra na sua vida e Ele levará até o fim. Saiba que em Cristo você é mais que vencedor. Saiba que você abriga o Deus Todo-Poderoso. Saiba que nada pode te separar do amor de Deus. Saiba que você é nova criatura e você tem direito ao melhor desta terra. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor nesta hora, amém? Se algo se levantou durante esses dias, ou se levantar, você já vai estar preparado. Você não vai ter mais uma consciência negativa. Diga: show consciência negativa. Diga: a graça gerou em mim uma boa consciência para com Deus. Amém. Abra o seu coração, fale com Deus nesta hora. Pai amado e bendito, como é bom estar nesta hora na tua casa, sabendo que o Senhor governa as nossas vidas, Senhor. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui nesta noite. Eu sei que este CD vai chegar a pessoas. Pessoas nos ouvem pela internet nesta hora, Pai, nos assistem. Que o Senhor, Pai, sabe que estas pessoas têm um coração sangrando. Talvez algumas pessoas carregam consigo feridas que estão abertas há muitos anos. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui nesta noite que precisam se valorizar mais. Pessoas que precisam se amar mais. Senhor, eu sei que pessoas vão sair daqui nesta noite com a mente renovada. Eu sei que quando o mar da Galileia de alguns estiver revolto, muitos saberão, por causa desta noite, que o Senhor está com eles no barco. Eu sei que quando uma situação, quando o Egito, quando o mundo tentar introduzir algum sistema de escravidão, estas pessoas vão dizer: não, eu sou livre. Senhor, nós não fomos chamados por Ti para vivermos em senzalas como escravos. Para a liberdade foi que o Senhor nos libertou. Se alguém se sentia como escravo, escravo de alguma pessoa, escravo de um líder, que saia daqui nesta noite sabendo que não foi chamado para agradar a homens e sim a Ti. Se alguém tem sido escravizado pelo vício do álcool, pelo vício do cigarro, pelos vícios da droga, da promiscuidade, Pai, que esta pessoa se valorize, que ela saiba que ela foi comprada por um alto preço, Deus, e que ela não pode fazer isso com o seu próprio corpo. Senhor Jesus, se alguém
tem passado por situações difíceis na vida, talvez por problemas financeiros, que já se arrastam por algum período, se estas pessoas não têm visto um alívio, eu te peço nesta noite, gera nestas pessoas uma boa consciência, para que elas saibam que esta situação será mudada, porque o Senhor não se agrada com isso. Às vezes, Deus, nós somos levados para o deserto. Às vezes o deserto é uma crise como essa. Às vezes o deserto é um problema que já se estende por muitos anos. Mas mesmo no deserto, o Senhor fala. E às vezes precisamos de um deserto para entendermos a grandeza, a preciosidade que é a vida contigo. Às vezes precisamos de um deserto para entendermos, Deus, que nós pertencemos a Ti, que fomos comprados, que não podemos fazer o que queremos com nossas vidas. Mas o deserto passa. E eu te peço, Deus, que o Senhor possa gerar esta consciência boa, esta consciência de que estas pessoas podem e têm direito ao melhor desta terra, para que abandonem o deserto. Nós sabemos que muitas pessoas estão no deserto por muitos anos, porque elas têm uma má consciência, têm uma mente de escravo. Renova a mente do seu povo nesta noite. Renova todo pensamento pessimista, todo pensamento de derrota, todo pensamento de fracasso. Não é porque alguém nasceu num lar pobre, num lar humilde, Senhor. Não é porque alguém nasceu numa senzala que não pode chegar, Pai, a um patamar superior. Mas muitos cristãos têm esta visão deturpada de Ti. O Senhor levantou o nosso ministério. O Senhor levantou nesta terra pessoas do mais alto gabarito para trazer esta palavra ao seu povo. Oh Deus, muda, Pai, todo pensamento contrário. Aqueles que têm medo do amanhã, aqueles que pensam: o que será de mim amanhã? O que será da minha vida amanhã? Que estas pessoas saibam que nenhum fio de cabelo cai de suas cabeças sem que o Senhor não permita. O Senhor cuida da erva do campo, que hoje é e amanhã não é. O Senhor cuida dos pássaros, porque não haveria de cuidar de nós. Oh Deus, todo coração que sangra nesta noite, tapa esta ferida. Toda mente e pensamento duvidoso, eu declaro pela autoridade do Espírito Santo de Deus concedida a mim, que seja removido, Pai, da vida do seu povo. Oh Deus, eu dou ordem aos teus anjos para que guiem estas pessoas, para que estas pessoas tenham suas mentes cativas à sua obediência, e que com o decorrer dos dias, que elas possam usar aquilo que o Senhor ensinou nesta noite. Assim eu oro, assim, Pai, eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Amém, graças a Deus. Amém. Amém. Chamar o nosso pastor Maurício. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Glória a Deus pela vida do pastor Ricardo, amém? Nós sabemos que Deus quer usar essas palavras que Ele tem trazido através do altar, para que nós vejamos a manifestação de todas as suas promessas, amém? Nós precisamos colocar em prática, para que através da nossa vida se manifeste a glória do nosso Deus, amém? Nós estamos ainda com um horário bastante cedo, eu quero pedir que a igreja aguarde um momento, nós vamos ainda cantar um último louvor, e depois seremos despedidos com a bênção apostólica pelo pastor Ricardo, amém?
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem muito mais para a sua vida, irmão. Amém? Muito mais. Muito mais. Olhe para cima, olhe para o alto, para o autor e consumador da sua fé, que Ele trará uma boa consciência à sua vida e você vai ver manifestado. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Aleluia. Pastor Ricardo. Amém. Graças a Deus. Estenda a sua mão em direção ao altar. Que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus vos concedam e vos guiem uma semana vitoriosa em nome de Jesus. E diga ao irmão que Deus colocou ao seu lado: você é livre, tem uma boa consciência para com Deus. Amém. Graças a Deus.